Vamos olhar agora uma carga pontiforme e determinar o potencial criado por essa carga no ponto P. Nós sabemos que quando eu coloco uma carga em certo ponto do espaço, ela cria ao seu redor um campo elétrico, que no ponto P tem módulo, direção e sentido. A carga positiva estaria saindo. Mas ao invés de olhar para o campo elétrico, nós podemos olhar para o potencial. É uma outra abordagem que eu posso utilizar para estudar esse fenômeno elétrico. Então eu vou determinar, se eu conheço a carga que gerou esse potencial aqui, eu posso calcular esse potencial através dessa equação bem simples aqui. Potencial no ponto P, devido a essa carga pontiforme mais Q, vai ser K0, constante eletrostática do meio, ela depende do meio onde está. Q é o valor da carga, responsável por esse potencial, responsável por ter esse potencial nesse ponto P, e D a distância da carga até o ponto P. Tá? Ou seja, o potencial é inversamente proporcional à distância até o ponto e diretamente proporcional ao valor da carga. Lembre-se que para o campo elétrico é só colocar um quadrado aqui que isso vira a expressão do campo elétrico. Entretanto, existe uma grande diferença entre potencial e campo elétrico, e uma das principais diferenças é que o potencial é uma grandeza escalar. Então, eu não vou desenhar aqui um vetor representando o potencial elétrico. O potencial elétrico não tem direção, não tem sentido, ele só tem um valor. Naquele ponto P, o potencial vai ter um determinado valor. Tá? Então, aqui algumas anotações, só para lembrete. Potencial é inversamente proporcional à distância. Não é necessário a existência de uma carga elétrica no ponto P. Então, não tem nada aqui para que exista nele um potencial elétrico. A existência desse potencial está associada à existência dessa carga pontiforme. Se ela desaparecer, lógico que não vai ter mais potencial, mas enquanto ela estiver aqui, teremos um potencial nesse ponto P. Não preciso de uma carga no ponto P especificamente. E nesse caso, nós estamos adotando o potencial como zero, o infinito. No infinito, o potencial, nosso referencial, é zero. O que é o infinito? Um lugar bem afastado daqui, onde não existe nenhuma carga elétrica. Se eu tenho várias cargas pontiformes, então se eu tenho aqui uma carga 1, eu tenho aqui um ponto P. Nesse ponto P, o potencial devido a essa carga 1 é aquela equação, K Q1 sobre D1. Se eu coloco aqui próximo uma outra carga Q2, o potencial nesse ponto aqui, devido à carga 2, é dado por essa expressão, K0, Q2 sobre D2, a distância de 2 até o ponto. Se eu colocasse uma terceira carga, mesma coisa, o potencial devido à carga 3, K0, Q3 sobre D3. Só que naquele ponto só existe um potencial, que seria o potencial resultante, que nada mais é do que eu pegar esse valor e somar com esse e com esse. Ou seja, o potencial no ponto vai ser a soma do potencial devido a cada carga. O que é simples porque isso aqui é uma grandeza escalar. Então não tem módulo, não tem direção. Não tem módulo, mas não tem direção nem sentido. Então é simples, é só somar. Tá? Se aqui for 2, se aqui for 3 e aqui for 5, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Pronto, resolvido.